paz do Senhor, irmãos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Quero lembrar os irmãos também da nossa reunião de oração na sexta-feira da Paixão, sexta-feira de Páscoa. Nós teremos reunião de oração às 9 da manhã aqui na igreja. Todos os anos nós temos feito essa reunião de oração. Em geral é 1 hora, né? Das 9 às 10 horas da manhã. Nós queremos convidar a todos para estarmos juntos aqui, orando ao Senhor, relembrando dos textos da palavra do Senhor que relatam sobre a morte de Cristo. É uma data muito especial no calendário cristão. Talvez a data mais importante do calendário cristão é a data da Páscoa. Nem a data do Natal é tão importante para nós quanto essa data da Páscoa. É uma maneira de nós testemunharmos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Cada religião, ela tem a sua própria maneira de agradecer os seus fundadores e coisas dessa natureza, né? Os islâmicos têm a sua maneira de agradecer, os espíritas a sua, os hinduístas, os budistas, cada um deles tem o seu jeito de agradecer e louvar os seus fundadores de alguma maneira. A nossa igreja, toda a igreja cristã, ela tem a sua maneira de glorificar o Senhor e de relembrar um marco histórico que de fato é tão importante e significativo para a nossa vida, que é a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos deixar de estar aqui. Antigamente a igreja ela se reunia, isso muito nos antigamente, né? Era uma semana inteira de celebração de Páscoa. Em geral começava na quarta-feira e até o domingo, quase uma semana. Todos os dias havia culto na igreja, quarta-noite, quinta-noite, sexta-noite, sábado à noite e domingo, né? Nos domingos havia culto às 6 horas da manhã, enfim, era uma série de celebrações que eram feitas. Estas celebrações não existem mais, porque os crentes foram deixando de participar ao longo da história. Infelizmente, os crentes foram retrocedendo e foram se esvaziando os cultos. Hoje até culto às 6 horas da manhã é raríssimo uma igreja realizar hoje em dia, né? Infelizmente são coisas que nós temos perdido, e isso tem trazido sérios prejuízos para a igreja cristã em todos os lugares. Nós precisamos pedir a Deus que Deus reavive em nós esse amor, para que nós possamos demonstrar a nossa fé de uma maneira bastante prática, né? Não somente falando, eu creio, mas demonstrando isso através do culto, da oração, da entrega, da dedicação, da nossa consagração ao Senhor. Então quero convidar você para vir aqui. Jesus Cristo no Getsêmani, ele estranhou a atitude dos discípulos quando disse: vocês nem por 1 hora puderam vigiar comigo. Eles não estavam entendendo tudo o que estava acontecendo com Jesus. Nós temos toda a revelação, eles não tinham, né? Eles ainda não tinham o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não havia descido, mas nós temos. Então é muito diferente daqueles dias. Nós temos um entendimento diferente, que nós possamos, dentro desse entendimento espiritual que Deus nos dá, consagrarmos as nossas vidas e virmos agradecer, adorar e louvar o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 6 até 16. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício?
Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, dos 12 chamados Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Senhor amado, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos ajude a trazer a Tua palavra aos Teus filhos nesta noite. E também pedimos ao Pai querido que o Senhor esteja falando de uma maneira muito especial ao nosso coração, ó Deus, reavivando dentro de nós a fé, o amor, a nossa consagração pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, um presente pode dizer muitas coisas. O valor de um presente que nós damos a alguém. Eu me lembro, quando era adolescente, meu pai chegou numa certa tarde, era mais ou menos umas 5h15, 5h30 da tarde. Nós estávamos voltando do trabalho e ele me falou assim: Walter, esqueci, hoje é aniversário de casamento meu e da sua mãe. Ele falou: meu Deus do céu. E ele saiu correndo, foi e comprou. Naquela época era uma dificuldade gigante, mas ele conseguiu comprar, não sei onde ele foi comprar, cidade pequena, mas eu sei que ele conseguiu comprar um buquê de rosas e trouxe. E eu me lembro da cena até hoje, porque ele chegou para ela e disse assim, entregando o buquê de rosas, ele falou: pensou que eu havia esquecido, né? E ela falou: você esqueceu sim. Mas um presente pode dizer muita coisa, né? Um presente, o valor de um presente, principalmente quando a pessoa sabe, às vezes, a dificuldade que você tem, o quanto aquilo lhe custou para entregar aquele presente, e mesmo assim você o deu, porque aquela pessoa era muito importante para você. Então um presente pode dizer muita coisa, meus irmãos. O ministério de Jesus estava sendo concluído, ministério público de Jesus. Jesus, depois de algumas coisas aqui acontecendo na história, alguns fatos acontecendo, Jesus ele se retiraria do seu ministério público, ele ficaria por um período bem curto, somente com os discípulos, até que então Jesus fosse entregue nas mãos dos seus inimigos, fosse ali escarnecido, fosse crucificado e morto. E pessoas que foram abençoadas pelo Senhor Jesus, durante todo o ministério público de Jesus, tiveram a oportunidade de virem até Ele e lhe agradecer pelo que Jesus fez àquelas pessoas. Mas foram pouquíssimas pessoas que o fizeram. É como no caso daqueles 10 leprosos que foram curados pelo Senhor Jesus, e diz a palavra que apenas um deles voltou para agradecer. E ele era ainda samaritano, nem era um israelita de fato. O fato é que a minoria voltou para agradecer a Jesus por alguma coisa recebida dele. E aqui nós temos um dos raros casos de uma pessoa que foi tão abençoada pelo Senhor Jesus Cristo e que voltou para agradecer.
e voltou com um presente para entregar ao Senhor Jesus Cristo. Aqui o texto fala de uma mulher na casa de Simão, uma mulher na aldeia de Betânia. Nós sabemos pelo relato bíblico de João, capítulo 12, que essa mulher era Maria. Era Maria, irmã de Lázaro e Marta, esta mulher aqui relatada. Então nós temos o nome dela, nós sabemos quem era. Em João, no capítulo 11, diz que Jesus Cristo havia ressuscitado a Lázaro. E logo na sequência, apresenta então Maria vindo na casa desse homem chamado Simão, que havia preparado um banquete para Jesus, e ela vem então com esse perfume caro ali para derramá-lo sobre Jesus. Aquela mulher era grata a Jesus pela ressurreição do seu irmão, mas não só pela ressurreição do seu irmão, porque Jesus fez da casa de Maria, Marta e Lázaro um lugar de repouso. Ali Jesus esteve muitas vezes, e aquela mulher sempre valorizou demais a pessoa de Cristo. A própria palavra diz que enquanto Marta estava ali preocupada com tantas coisas, tantos afazeres, Maria se aquietava aos pés de Jesus, dava-lhe atenção, parava tudo o que estava fazendo para ouvir o Senhor Jesus Cristo, o que Jesus tinha a ensinar. Ela dava grande valor à pessoa de Cristo, aos ensinamentos de Cristo, às bênçãos que Cristo trouxe para a sua vida e para a sua família. Então essa mulher era uma mulher que sabia de verdade agradecer por tudo que o Senhor Jesus Cristo havia feito por ela. Ela sabia tanto agradecer que ela trouxe este vaso com um perfume muito caro, muito caro. Marcos vai dizer que esse perfume custou cerca de 300 denários. O que era 300 denários? Era a soma total do valor de um ano de salário de trabalho. Agora pense, você trabalhou um ano e você guardou um ano do seu salário, você colocou esse salário na poupança, e agora você vai lá, toma aquele salário, toda aquela economia que você fez, você vai lá e compra um presente para dar a alguém que de fato é muito importante para você. Foi isso que essa mulher fez. Ela não mediu esforços, ela não viu o custo, ela não ficou pensando, eu poderia fazer tanta coisa com esse dinheiro, tantas outras coisas para mim. Mas ela era tão grata, ela considerava tanto o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo era tão significativo para ela, que ela não pensou duas vezes em pegar aquele valor todo, ir até uma perfumaria, comprar um vaso, não é um frasquinho, um vaso de perfume, para derramá-lo sobre o Senhor Jesus Cristo. E ela o fez, com todo o seu amor, com toda a sua gratidão, em forma de adoração, em forma de culto, ela fez isso ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo sem saber que com aquela atitude que ela estava tomando uma atitude até mesmo profética. Porque Jesus Cristo vai dizer que através daquela atitude, ela estava preparando o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Foi uma atitude profética. E foi uma atitude tão preciosa, tão grandiosa, tão gloriosa, de gratidão daquela mulher, que Jesus Cristo vai dizer aos seus discípulos, que em todos os lugares, por onde fosse pregado o Evangelho de Jesus Cristo, essa história seria contada para que todos ficassem sabendo que aquela mulher fez pelo Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero que você pense, porque aquela mulher não era uma mulher rica, era uma mulher pobre. Você que de repente tenha uma certa condição, alguém que tem uma certa condição de vida e tem um determinado X de valor guardado, vamos supor que alguém tem 10 mil reais guardado e fale assim, eu vou dar um presente
de R$ 500. Poxa, é um bom presente. Presente de R$ 500 é um senhor de um presente. Mas você olha, você fala assim, bom, eu tenho 10, vou dar de 500, vai sobrar para mim 9.500. Então, ainda estou no lucro, né? Ainda estou no lucro, porque eu tenho ainda sobrando para mim. Mas o que aquela mulher fez foi a mesma atitude, meus irmãos, daquela outra mulher que, quando Jesus estava no templo e olhava as pessoas que vinham e colocavam ali as suas ofertas, cada um depositando o que queria depositar, Jesus olhou para uma mulher que entrou ali, uma viúva pobre, que tinha apenas algumas moedinhas, e ela colocou aquelas moedinhas ali, e Jesus disse que aquela mulher havia dado mais do que todos os outros, porque todos haviam dado do que lhe sobrava. Aquela mulher deu tudo quanto tinha. Essa é a questão desse texto. É a mesma questão. Essa mulher, ela tomou tudo que ela tinha guardado, e ela foi de todo o seu coração e consagrou ao Senhor o melhor presente que ela pôde dar à pessoa mais importante da sua vida, que estava para dar a vida dele pela vida dela. O que mais ela poderia dar? E os discípulos então questionam a atitude dessa mulher. Na realidade, não eram os discípulos que estavam questionando. A palavra de Deus também vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 12, que quem questiona a atitude da mulher é Judas. Judas é que questiona esta mulher ter pego um dinheiro tão alto para gastar num perfume. Ele viu aquilo como uma atitude de desperdício. E para justificar a sua falta de amor por Cristo, a sua falta de dedicação e de consagração a Cristo, ele dá ali um tom de alguém preocupado com as outras pessoas, dizendo assim, olha, esse dinheiro todo deveria ter sido dado aos pobres. Poxa vida, olha que homem preocupado com os pobres, parece, né? Mas não era. Porque a Bíblia vai revelar que, na realidade, Judas disse isso porque ele era ladrão. Ele levava a bolsa onde eram depositados os valores que as pessoas davam como oferta para o ministério de Jesus. E ele tirava dinheiro da bolsa para si próprio. Então, na realidade, ele não estava pensando nos pobres, mas ele pensava nele mesmo, o que ele poderia ganhar se aqueles 300 denários estivessem ali na bolsa. E é por isso que Judas, tão prontamente, logo depois de tudo isso, e quando Jesus os repreende principalmente a Judas, ele sai dali. Ele vai até as autoridades judaicas. Ele não pensa duas vezes em vender a Jesus, através da sua traição, por 30 moedas de prata. 300 denários, um perfume. 30 moedas de prata. 300 denários, o valor equivalente a um ano de salário. 30 moedas de prata, o valor que se pagava por um escravo. O valor que se pagava por um escravo. Era isso que Jesus valia para Judas. 30 moedas de prata. Não está dizendo aqui que Judas pegou 30 moedas de prata e foi comprar um presente para Jesus. Está dizendo aqui que Judas vendeu a Jesus por 30 moedas de prata, porque era esse o significado de Jesus para Judas. Agora pense comigo, Judas seguiu a Jesus durante 3 anos e meio. Ele teve a oportunidade de ser escolhido entre tantas pessoas
para um grupo seleto de homens, chamado de apóstolos. Ele estava entre estes homens. Ele viu coisas extraordinárias que nenhum outro homem na face da terra jamais viu. Somente aquele grupo de homens viram. Porque eles estiveram dia a dia com Jesus. Ele viu milagres extraordinários. Ele viu Jesus tratar pessoas que eram tratadas com indiferença, marginalizadas. Como é que Jesus tratava dessas pessoas com tanto amor? Jesus valorizou a vida de cada um desses homens. Jesus deu um novo significado para a vida de cada um desses homens. Jesus ampliou os horizontes de cada um destes homens. Jesus trouxe sentido e significado para a vida de cada um desses homens. Nós poderíamos falar de cada um deles aqui e dizer o que Jesus trouxe para a vida de cada um desses homens. Mas por que Judas? Porque Judas, ele tinha um coração tão ingrato para com o Senhor Jesus Cristo. Porque Judas, ele tratou com tanta insignificância e tanta desvalorização alguém que investiu tanto na vida dele. Só há uma resposta: porque ele não amava a Jesus. Porque ele não amava. Aquela mulher amava Jesus. Por isso nenhum sacrifício lhe foi pesado. Mas quando você não ama, qualquer pequeno sacrifício é gigante. Qualquer R$1 é pesado. Qualquer horário que você se levante para poder prestar culto a Deus é pesado. Qualquer horário, qualquer trabalho, qualquer coisa é pesado demais. Mesmo que você já tenha recebido bênçãos e mais bênçãos da parte do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o investimento que nós fazemos em Cristo, no reino de Deus, na obra do Senhor, revela a importância que Cristo tem para nós. Essa é uma realidade, não há como fugir dela. Judas amava o dinheiro e ele não amava Jesus. Você ama Jesus ou o seu dinheiro? O que mais você ama? Onde está o seu coração? Quanto você investe, não só do seu dinheiro não, porque às vezes você pode dar até dinheiro, mas quanto você dá de si mesmo? Porque todas as pessoas que deram algo grandioso aos olhos humanos a Cristo, deram-se primeiro a si mesmas, antes de dar qualquer outra coisa. Lá no Antigo Testamento, entre o culto de Abel e o culto de Caim, é o culto de Abel que é aceitável ao Senhor. E por quê? Porque diz a palavra do Senhor que antes da oferta de Abel ser aceita por Deus, Deus aceitou Abel. Porque Abel deu a si mesmo primeiro ao Senhor, antes de dar a sua oferta. Caim, por outro lado, nunca entregou o seu coração a Deus, mesmo que tivesse ido até a presença de Deus para lhe prestar culto.
talvez isso falte no meu coração, eu não sei, no seu coração. Nós temos que perguntar a Deus: Senhor, eu tenho entregue a minha vida ao Senhor antes de prestar culto ao Senhor? Talvez a maneira como eu cultue a Deus reflita como é o meu amor por Deus. Se o meu amor por Deus é como desta mulher, meus amados irmãos, eu vou me entregar de todo o meu coração a Deus e vou prestar a Ele um culto que lhe é agradável, um culto que lhe honre, um culto que lhe traga toda gratidão, toda adoração, todo louvor. E esse culto vai perfumar o trono de Deus. Por outro lado, se a minha atitude, a minha consideração por Cristo é a mesma de Judas, qualquer coisa, qualquer 30 moedas de prata vai fazer com que eu esqueça Jesus. Qualquer outra coisa que este mundo me ofereça vai ser melhor do que Jesus, vai estar no lugar de Jesus, e eu vou abrir mão de Jesus por causa daquilo que me ofereçam, porque é melhor para mim do que Jesus. Meu querido irmão, minha irmã, qual o valor de Jesus para você? Qual o valor que Cristo tem em minha vida, em sua vida? Pense nisso. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos diante de duas histórias de vida: a história de Maria e a história de Judas. Duas pessoas que te seguiram, e cada uma delas, Senhor, teve um final totalmente diferente um do outro. Senhor amado, ó Senhor, que as nossas atitudes, as nossas escolhas, possamos entender que cada uma delas reflete diretamente o amor que temos pelo Senhor. Os investimentos que fazemos na vida, as escolhas que fazemos na vida, as coisas que nos são mais importantes, que consagramos, Senhor, o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos talentos, os nossos dons. Estas coisas, ó Deus, revelam o que o Senhor é para nós. E eu oro nesta noite, Pai, para que cada um de nós possa ver neste momento a oportunidade de avaliar, de rever, porque também, ó Deus, a nossa vida está passando, e como Maria e Judas, ó Deus, as oportunidades têm nos sido dadas. Hoje nós oramos aqui por uma mãe que perdeu o seu filho. Não sei quantos anos tinha essa pessoa que faleceu, mas oportunidades lhe foram dadas, Senhor. E eu não sei como essa pessoa abraçou essas oportunidades. Eu oro, Pai querido, para que o Senhor nos ajude a refletir sobre nossa vida, sobre o nosso relacionamento com o Senhor, para que possamos, de fato, na presença do Senhor, fazer a melhor escolha, como Maria, que fez sempre a melhor escolha. Ajuda-nos a ter um coração como o dela, Pai, um coração voltado para Cristo, um coração apaixonado por Jesus, um coração que não mede esforços, sacrifícios, tempo, valores, para se dedicar e para consagrar o melhor, para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai,
pedindo a Ti, ajuda-nos, ó Deus. Amém, Senhor.